Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá para mais um programa aqui com vocês. Sempre ressaltando a minha satisfação e o meu carinho que eu tenho por vocês. Eu sempre digo que a nossa Umbanda ela me traz muitas felicidades, né? E uma dessas felicidades é estar com vocês. É estar toda semana, ou quase toda semana, né? Tendo esse pedacinho de Umbanda com vocês, né? Eu sempre falo que a Umbanda ela me proporciona momentos de paz. Porque às vezes a gente diz assim, correria do dia a dia, correria do, né? E quando chega nessa hora aqui eu digo, bah, agora eu vou estar conversando sobre Umbanda. Isso me retifica, isso me dá, vamos dizer assim, energia, né? Mais do que a Mãe Manjá me dá, que é maravilhoso, mas aqui também, entendeu? Então falar com vocês, deixar esse conteúdo para vocês é uma forma de carinho, né? Uma forma de carinho, uma forma de amor pela Umbanda e de amor com vocês, entendeu? Dizer para vocês pedir, solicitar para vocês, que quem gosta do trabalho, quem vê, quem gosta, quem tem facilidade, né, com o nosso trabalho, que curta o vídeo, muito importante, tá? Que se inscreva no canal, tá? Por quê? Porque assim, ó, gente, o YouTube, ele precisa que a gente tenha inscritos, gente, e somente, tá? Ah, eu assisto o vídeo do Thiago toda vez, mas não me inscrevi no canal. Ora, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai lá e te avisa, entendeu? Ele vai te avisar, ó, o Thiago lá postou um vídeo. Aí você não perde o conteúdo e você nos ajuda a poder fazer o nosso trabalho, tá? Essa é a prioridade, tá? Você se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu nunca pedi isso porque eu achava que não era interessante. Não é. É muito interessante. É muito prioridade de nós termos mais gente engajada, de nós termos mais gente colaborando com o nosso trabalho. Tá? O nosso trabalho é um trabalho, vamos dizer assim, amador, mas é um trabalho de conteúdo, né? E aí eu preciso de gente para que a gente possa traçar uma meta para que a gente possa crescer, né? Para que a gente possa atingir mais e mais pessoas, a gente possa levar a nossa Umbanda para muita gente, tá? Então, para que isso aconteça, eu preciso que vocês se inscrevam no canal, tá bom? Dado esses recados, tá muito calor aqui, muito, mas, né, a gente vive, né, numa época onde a temperatura ou é muito fria ou é muito calor, né? A gente sabe, né? E hoje nós vamos falar de um assunto que me chegou a esses dias para mim e eu não dei bola, né? Chegou de novo e eu digo, opa, para um pouquinho. De duas irmãs diferentes, duas pessoas diferentes, né? E ele, não, pera um pouquinho. Então, se tem mais de uma pessoa querendo saber, é porque há um interesse. A primeira situação, a pessoa disse que estava num lugar, tá? E disse que estava num estacionamento. Diz que se virou e disse que furtaram a bolsa dela. Claro, ali tinha pertences, mas tinha a guia dela de Umbanda, ou as guias de Umbanda, né, ali dentro. Outro exemplo, outra situação que aconteceu foi que a pessoa estava indo para o terreiro, tá? E furtaram, tá, a bolsa, tá, dentro do supermercado. E dentro da bolsa não era só uma guia que tinha
brajá de cacique. Não, tinha um brajá de cacique, tinha uma coisa mais complexa, como eu falo. E aí vieram me perguntar, e aí, Tiago, eu perdi minha obrigação, eu vou ter que fazer tudo de novo, meu orixá como é que fica? Nas duas situações, né? E aí eu digo, bom, vou fazer um vídeo, não só para essas pessoas, mas para outras pessoas que possivelmente tiveram essa mesma complicação. Vamos lá. Eu sempre falo para vocês que o terreiro de Umbanda ele é um lugar onde a gente deixa as nossas coisas de Umbanda. A gente, claro que não vai deixar a roupa, porque a roupa a gente retorna para, né, limpar. Mas charutos, cigarros, bebidas e também as guias. A não ser que seja uma guia de proteção, a não ser que seja uma guia de proteção que foi feita para proteger aquele médium, para aquele médium poder sair, utilizar. As guias de trabalho, se a pessoa não tem como é que fala, um terreno, a pessoa não tem um lugar que está trabalhando, por exemplo, eu tenho minhas guias de trabalho porque eu jogo, mas a pessoa não tem. A pessoa é um médium que está evoluindo. Aonde essas guias têm que estar? No terreiro. A guia só vai sair do terreiro, ou melhor dizendo, as guias só vão quando o médium tiver um lugar apropriado para deixar. Vou dar um exemplo. Quando eu fiz o meu 7 anos, que eu fui coroado e que eu fui denominado zeladouro de santo, tudo que era meu, que estava no terreiro, veio para minha casa. As guias de trabalho, o meu brajá de Iemanjá, meu santo, meu ibá, meu jogo, enfim, tudo. E ainda tem coisa para vir. Por que eu digo isso? Porque o trabalho que você vai fazer não é na sua casa. O trabalho que você vai fazer é num terreiro de Umbanda. Então não há necessidade de carregar na bolsa 3, 4, 5 guias, um brajá. Eu me pus a perguntar para essas pessoas o porquê do motivo de carregar algo que não serviria para aquela ocasião. Bem como eu disse, são guias de trabalho. Quando a gente tem guias de trabalho, a gente tem um lugar onde a gente vai trabalhar. E neste lugar tem que haver um lugar onde o médium guarda suas coisas. Geralmente um armário. Mas não é o caso. Não é o caso. Pelo que eu vi, não é o caso. Mas me roubaram, Thiago. Meu Deus, e agora? Perdi minha obrigação. Não, você não perdeu a sua obrigação, você perdeu suas guias. Vai servir de utilidade para essas pessoas que roubaram a sua bolsa? E claro, não vão devolver as guias, né? De maneira nenhuma. São suas, são feitas na sua bacia. Mesmo que a pessoa que tenha feito furto tenha alguma ligação com o espiritual, o que eu acho difícil, né? Não vai servir para nada, nem para uma possível venda, porque não se compra uma guia ou um brajá usado. Aliás, nenhuma guia e nenhum brajá podem ser usados antes de serem consagrados. Então, uma pessoa que rouba esse tipo de artefato, um brajá, uma guia, uma imagem de santo, um ibá, que eu acho meio difícil, mas vamos lá, não vai ter custo nenhum.
não vai ter, com o perdão da palavra, não vai ter rentabilidade, porque são inúteis. Ah, Thiago, mas de repente ele pode aproveitar. Aproveitar para quê? Pô, só, Deus que me perdoe, para um carnaval. Por quê? Se eu tenho um Ibá, vou citar o meu exemplo, tá? Meu Ibá de Iemanjá, ele está consagrado com a minha energia, com a energia do meu santo, com o meu axé, com a força da Iemanjá para mim. Ele está feito para mim. Ele foi criado para mim. Que até por sinal fui eu que fiz. Do jeito que eu queria. Entendeu? Aí uns vão dizer, não ficou bem, não ficou legal. É o que eu queria. Quando se rouba uma coisa dessa, ou rouba-se alguma coisa que dentro está um artefato desse, não tem o que falar. Mais comum, uma guia, vamos supor, está dentro uma guia de Exu. E aquela criatura acha que aquilo ali vai descartar, porque não tem. Ah, mas vai voltar alguma coisa para mim? Não. Por que não? Porque o orixá não está. Existe uma fagulha do orixá ali. O orixá não está ali, o orixá está dentro de você. Sendo a fatia maior da coisa. Aí os outros 50% estão divididos entre o Ibá, as suas guias, a imagem. Então, robô, claro que você vai ter o gasto de fazer outras. Que, vamos supor, tá, que deu a coisa de recuperar. Mas isso já passou por mãos de pessoas que têm uma energia extremamente contrária. Se tiver inteiro, você pode descarregar e aproveitar. Se tiver avariado, ou seja, se tiver quebrado, arrebentado, descarta, despacha, porque não há necessidade de você consertar uma coisa que já não é mais sua. É muito mais conveniente você pegar e comprar uma outra guia, um outro brajá, do que daqui a pouquinho você insistir. Ah, mas aquele lá eu ganhei de fulano, de ciclano, ok. Mas você não vai consertar uma coisa que se quebrou. É que nem acontece quando se arrebenta uma guia. Tem muita gente que pega, refaz. Tem muita gente que pega e reutiliza. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Uma guia arrebentada é energia que se dissipa. Pode reconsertar? Pode. É certo? Não. Na minha visão, não. Por quê? Porque você está... De repente faltou uma conta. De repente o número X de contas que tinha ali já não vai ter mais. De repente aquele brajá que tu está consertando ali não vai ficar igual que tu tinha. Porque eu sempre aprendi que uma vez quebrado, nunca pode até consertar. Mas nunca fica igual. Por mais que você tenha todas as peças ali. Então, para quê? Primeiro que a possibilidade de reviver este adorno, este brajá, esta guia é mínima, praticamente zero.
né, sendo roubado os pertences, né, é muito difícil você conseguir reaver alguma coisa, tá? Segundo, mesmo que reaviva, aquilo já passou por vários ambientes, você não sabe aonde estava, você não sabe qual é a procedência que estava. O que eu faço, Tiago? Eu pego aquilo que, se eu conseguir resgatar, pego, despacho na natureza, conforme eu mando o figurino, tá? E refaço a minha obrigação, mas com outras guias. Com outras guias. Como assim, Tiago? Não é que eu sou roubado, tá? E a palavra é roubado, né? Dos meus pertences, e ali estava uma guia de trabalho que, como eu falei no início do vídeo, ela não sai da casa do seu babá de Umbanda, mas saiu por algum motivo. Você vai ter que fazer uma obrigação. O que é a obrigação que se faz? É comprar as guias que foram roubadas, tá? E reenergizar num amaci. Tá? Não é que você vai fazer uma obrigação pro seu santo com mata, não. Você faz dentro do terreiro. Mas vai ter que fazer um amaci. Indiscutivelmente vai ter que fazer um amaci. Por quê? Porque você precisa de novas guias para trabalhar. Primeiro. Segundo, porque você precisa se reconectar com aquelas guias. Por quê? E a maneira única que tem de fazer isso é o amaci. Não tem outra maneira. Não existe outra forma de você criar um vínculo com as guias que você precisa trabalhar. Exu também, Thiago? Não. Não, o Exu não é amaci, tá? O Exu se faz um axé, um padê para Exu, se larga aquele padê e se cruza com Marafo, aquela guia daquele irmão. Tá? Geralmente se faz isso em julho, né? Mas de uma forma como foi furtada, se antecipa, né? E se faz, não se... A gente aqui não dá a cabeça para Exu, a gente faz um cruzamento, tá? Com a erva de Exu, tem uma erva, Marafo, né? E aí se tem de novo as guias que se perdeu. E as guias que se perdeu, Thiago, o que acontece? Não acontece. Como eu falei agora há pouco, é inutilizadas. Elas não têm utilidade. Porque se a pessoa pegar assim, vamos supor, tá lá, roubou, tá? As suas coisas. E olha aqui, tem umas guias aqui. E chega a colocar no pescoço, pode incorporar, Thiago? Não. Chega a ter um brajá, ela pode ter alguma ligação com a energia? Não. Porque o brajá é teu. Quando a gente faz o cruzamento das guias, a gente faz mediante a energia do médium. Ou seja, eu explico. Quando se pega um alguidar, tá? E se coloca ali dentro as ervas, tá? Menos as de Exu, tá, gente? E coloca as guias ali e se faz o amaci para que se rebanhe as guias, a gente bota junto a cabeça da pessoa. Então, se a pessoa furtou, em que qualidade ela tem para
utilizar um brajá, ou melhor dizendo, qual é a ligação energética que ela tem para incorporar com aquelas guias ali. De maneira nenhuma. Agora, com todo o meu respeito que as pessoas merecem, mas eu falo porque eu tenho conhecimento, sair com uma guia de trabalho na rua, eu não vejo nenhum tipo de... a não ser, claro, que você for para fazer... Se você saiu para trabalhar em Umbanda, tudo bem. Mas é do terreiro pro local, do local pro terreiro. Fora isso, eu não vejo nenhuma essência de... eu já vi muito as pessoas com carretel de guias no pescoço. Eu já vi alguns irmãos com 10, 20, 40 guias no pescoço, na rua. E eu pergunto, para mim, né, claro, será que vão trabalhar? Será que eles vão incorporar ali mesmo? Ou será que eles estão jogando para alguém e vão trabalhar espiritualmente? Porque não há necessidade. O nome ele é bem dado, ele é próprio. Guia de trabalho. Ou seja, as guias de trabalho elas são unicamente para trabalhar. E aí há uma diferença muito grande entre guia de trabalho e guia de proteção. Vocês querem ver? Eu vou demonstrar para vocês. Isto aqui é uma guia de trabalho. Deixa eu achar aqui, que senão eu levanto errado. Isto aqui é a marronzinha, tá? É uma guia de trabalho. Que ela não era para ser assim, mas ela é assim porque eu ainda não a refiz. Cadê a do Oxalá aqui? Deixa eu ver, essa aqui é de Manjá. Essa aqui é do Oxalá. Isto aqui é uma guia de trabalho. Ou melhor dizendo, isto aqui é uma guia de iniciação. Todo médium, quando entra na Umbanda, tá? Ele recebe, a primeira guia que ele recebe é uma guia de Oxalá. É a única que não é modificada, tá? É a única que não é modificada. É a guia do Oxalá. E deixa eu pegar aqui, peraí, aqui, não, aqui do Oxalá. Aqui, ó, essa aqui, ó, é que eu boto tudo junto, tá, gente? Essa aqui é a única guia de proteção que eu tenho, que é que eu saio na rua, que é que às vezes eu tenho que sair para resolver algum problema, eu coloco essa guia aqui. Eu não saio com os adornos do meu orixá. De maneira nenhuma. Essas guias aqui só saem para... São duas formas. Daqui para quando eu tenho que sair para trabalhar com Umbanda, voltam para cá. E quando eu tiro férias, tá? Que eu vou à praia, ora, nada mais justo do que enrolar no murim, levar para reforçar no mar. São as duas ocasiões que essas guias saem de dentro da minha casa. E são bem protegidas. Tá? Tipo assim, ninguém sabe que eu levo. Ou melhor dizendo, poucas as pessoas sabem que eu levo. Tá? Por quê? Porque não é vitrine. Porque não é vitrine. Não é de praxe um bandista precisar de uma guia para dizer que é um bandista. Ou precisar de uma guia para se defender espiritualmente. Existem os guias. Existe a força espiritual com ele. Eu até me propus para essas pessoas que me levantaram esse assunto, de perguntar o porquê que estavam com essas guias dentro de uma bolsa. As duas situações ocorreram. Uma num estacionamento, tá? E, se eu não me engano, uma outra foi... acho que foi as duas no estacionamento. Ora, mas tu tá indo pro terreiro, lá no terreiro já tem que estar a tua guia. Ah, Tiago, mas foi a minha guia de proteção. Bom, aí o caso é diferente.
Porque se for só a guia de proteção, tu vai chegar no teu babá de Umbanda e tu vai fazer outra. Né? Vai fazer outra. Ah, foi a proteção do carro. Levaram o carro e levaram a proteção junto. Vai se comprar um carro novo, claro, e vai se fazer uma nova proteção para o carro. Proteção, gente, não precisa de amaci. Ela vai na erva também, mas é uma proteção. Ela vai se consagrada como proteção, não como uma conexão da tua cabeça. Tá? Proteção é proteção. Conexão é outra coisa. E aí, por exemplo, roubaram a minha conexão. Uma das conexões, né? Roubaram, vamos fazer de novo. Não precisa se desesperar, não precisa ir atrás. Ao contrário, deixe. Deixe, porque aquilo ali já não é mais seu. Faça outras. Tá? Mas assim, existe a diferença. Se for proteção, você vai pedir pro seu babá. Ah, mas enquanto não fizer, eu posso andar com as minhas guias de trabalho? De maneira nenhuma. Guia de trabalho, guia de trabalho. Guia de proteção, ela é uma guia para que se você, por exemplo, for pedir um emprego, tá? Desculpa, tá muito quente. Vou sair para pegar um emprego, vou sair para conseguir um emprego. Você bota sua guia de proteção. Bota sua roupa, né? Pede a seu orixá caminho para você conseguir e vai com a sua guia de proteção. Guia de trabalho. Só no terreiro. Por isso que me assustou, ou melhor dizendo, fiquei assim, assustado no sentido assim de que por que você estava num lugar que não tinha nada a ver com banda, você não ia fazer trabalho nenhum. Eu fui numa loja lá para fazer um serviço bom, aí você foi trabalhar de Umbanda. Mas não é o caso, nem de um nem de outro. Então você não precisaria estar com a sua guia de trabalho. Ah, mas na casa do meu pai de santo, da minha mãe de santo, ele deixa cada um trazer para sua casa a guia, porque ele não tem lugar para guardar. Tudo bem. Mas aí a conscientização do médium. Guia de trabalho não se anda na bolsa. Primeira coisa. Guia de trabalho vai do terreiro para casa. No caso, se não tem lugar para guardar. Da casa fica guardadinha. Opa, quinta-feira tem gira. É de quê? É de caboclo. Eu pego as guias de caboclo. Opa, não, é de Exu. Pego a de Exu. E deixo as de caboclo em casa. Ah, mas o babá pede que a gente vá com todas as guias. Tudo bem. Carrega consigo. Mas assim, é da casa pro terreiro, do terreiro para casa. Ah, mas eu preciso ir no supermercado. Volta para casa, deixa as guias em casa, depois vai pro supermercado. Vocês estão entendendo o que eu quero chegar? Guia de trabalho não é para estar mostrando. Até porque as pessoas não precisam saber se tu é de Umbanda, se tu é de Iemanjá, se tu é do Ogum, se tu é em Ançã, se o teu orixá responde em A, em B, em C. Não. As pessoas não precisam saber. Se as pessoas chegarem para ti assim, perguntarem: qual é a sua religião? Umbanda. Mas não precisa dar detalhes. Quer ver o que me perguntam muito? E eu não respondo? É assim. Às vezes eu tô com a minha guia de proteção para assim, porque às vezes a camisa deixa o meu pescoço assim à mostra, né? E as pessoas, uma guia de Iemanjá. E eu, minha guia de Iemanjá. Algum problema? O senhor é de Umbanda? Eu digo, sou. Aí a conversa fica saudável, né? Fica uma conversa saudável.
E uma das questões que eu, não é que eu não respondo, é que enche o saco. Ai, qual é o teu babá? Ai, qual é a tua iá? Ai, qual é a bacia que tu vem? Até fulano, qual é o pai de santo? Pra quê? Eu não gosto de estar mencionando o nome de pessoas que não me dão autorização para mencionar. Porque uma coisa é o Thiago Demanjá. Outra coisa é a pessoa que me tornou Thiago Demanjá. Ele tem a vida dele. Ou, né? Eu não estou aqui para expor ninguém. Então, quando a conversa vai por esse lado de agora, meu santo é Iemanjá. Quem me fez, só cabe a mim saber. Aí as pessoas acham que eu sou meio grosso. Não é que eu sou grosso, é que na minha vida pessoal cuido eu. Né? Mesma coisa as guias. Pra que eu vou estar num shopping center vestido de branco com as minhas guias? Qual é o intuito? Guia não é colar. Eu quero ficar bonito para ir numa festa. Legal. Bota uma corrente prata, bota um anel. Eu não gosto de anel, tá, gente? Não gosto de nada nas mãos. O corrente eu gosto. E era isso. E se eu tiver com uma corrente de prata, que eu não gosto de ouro, tá, gente? Ou de ouro. Eu posso usar uma guia por baixo? Sim. A corrente você vai deixar aparente, né? Você vai deixar, como é que fala? Como um adorno, né? A guia não, a guia é proteção. A guia é proteção. Uma coisa é a corrente, outra coisa é a guia. São duas coisas diferentes. Eu posso ter uma medalha de santo na minha corrente de prata e a guia? Pode, sem problema nenhum. Roubaram a minha corrente de prata. O que eu faço, Thiago? Compra outra. A mesma situação da guia vale para qualquer coisa. Até porque assim, ó, corrente de prata, tá? Se ela não é para Exu, feita para Exu, feita para o Ibá de Exu, ela não é mais do que um adorno. Tá? Ela não é mais do que um embelezamento. Se ela é um embelezamento, ela tem que estar aparente, porque há pessoas que gostam de ver a corrente. Né? Não se utiliza para mais nada. Então roubaram a minha corrente com a minha medalhinha de Nossa Senhora. É uma medalhinha. Vou lá, compro a medalhinha, vou lá, compro a corrente de novo. Se for uma coisa de proteção, coloco a proteção de volta. E vida que segue. Agora eu posso usar as duas? Posso. A de prata para fora. A guia por dentro. A não ser que a guia for de proteção, a corrente for de proteção, tu usa só a corrente. Não quero usar a guia de prata. Eu não quero usar guia, eu quero usar a corrente de prata. Não tem problema. Tá? Que a proteção ela é feita ela não é uma coisa que tem que ser feita em guia. Tá? Ela pode ser feita numa corrente, numa gargantilha, enfim. Né? Mas o mais interessante é que se isso for roubado, não vá atrás. Faça outra. Mas a corrente, a gargantilha era de ouro. Roubaram? E no caso de achar, o que eu acho difícil, você
não faça mais proteção em correntes assim, faça em guias, tá? Então, deixa eu só ver o nosso... Beleza. Então, gente, o que eu quero deixar para vocês é que assim, na Umbanda não tem uma coisa que você conserta. Robô não vai usar para nada, tá? Vida que segue, tá? Antes de encerrar, eu quero fazer alguns agradecimentos e, né, fazer algumas coisas. Eu quero agradecer as pessoas que curtem, que olham, que veem, que participam do nosso trabalho. Como eu falei, eu peço para vocês o like e peço para vocês se inscreverem no canal. Isso é muito importante para mim. É de suma importância. Eu não sabia como é que funcionava, agora eu sei como é que funciona, tá? Isso que eu nunca pedi. Entendeu? Outra coisa, eu quero agradecer as pessoas que me param muitas vezes na rua para dizer que olham meu canal. Então isso para mim é a forma mais sincera de que a gente pode continuar com aquilo que a gente está fazendo. Às vezes tem mais gente, às vezes não tem tanto, às vezes o vídeo não tem muita visualização, às vezes tem mais visualização. Não importa. O que importa é que para algumas pessoas está dando certo. No sentido de levar o conhecimento, de dar vamos dizer assim, a ideia de como é a Umbanda. A Umbanda ela não é uma coisa difícil, como eu sempre falei para vocês. Difícil é fazer as pessoas pensarem. Incorporar é muito fácil. Difícil é raciocinar para o incorporar. Tá? Então, assim, partindo desse princípio, a gente precisa raciocinar primeiramente. Tá? Raciocine. Ora, é mais fácil incorporar sem estudar ou é mais fácil estudar para incorporar? Deixa essa pergunta para vocês. E dizer para vocês que nós estamos com a nossa agenda aberta. O jogo de búzios, gente, às vezes as pessoas me perguntam, por que tu fala tanto em jogo de búzios? Porque, gente, não é que vai te dar a solução. Não existe milagre. Existe caminho. Existe uma forma da teologia da Umbanda onde a gente vê o caminho que a pessoa pode seguir. Ah, Thiago, mas tá mostrando aqui doença. Tá, tudo bem. Pode ser que tu tenha que passar por essa doença para te abrir alguma coisa, para te dar mas você vai passar com mais qualidade. Pode ser que aquele caminho que tu vai ter não vai ser tão plano, mas vai ser mais limpo em termos de coerência. Tá? Então tudo isso se olha no jogo de búzios. Tudo isso se detecta e se formata no jogo de búzios. O jogo de búzios serve para nós nos conectarmos com o nosso orixá e darmos vibrações boas. Tá? Então isso tudo é para dizer para vocês o seguinte: marquem sua consulta. Me deem a honra de dar a vocês a resposta que muitas vezes vocês não têm. Ora, não é porque eu sou zelador de santo que às vezes eu não tenho indagações, eu tenho muitas indagações. E no jogo de búzios, eu as tiro e consigo, de uma certa forma, praticar Umbanda mais tranquila. Que não pensem vocês que não é, que é fácil, que não é, às vezes é difícil. Às vezes você olha para o horizonte e diz, meu Deus, mas não estou enxergando ali a forma para sair dessa sinuca de bico. Vou abrir o jogo. Vamos ver se os orixás não falam. E os orixás nos brindam com a melhor das respostas. Tá? Então eu espero vocês, tá? Quero dizer que o contato vai ficar aqui, ó, debaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tá? Quero dizer que esse vídeo vai ficar aqui no YouTube até quando vocês quiserem. Estou tentando fazer toda semana um vídeo, mas tá meio complicado, tá?
Era para mim fazer ontem, mas aí com alguns problemas não deu, tá? Esse vídeo agora nós vamos parar pro carnaval, só voltamos depois do carnaval, de quinta-feira, tá? Tanto para jogo quanto para nós paramos quinta agora e voltamos na outra quinta, tá? Uma porque eu tenho compromissos durante o carnaval e outra porque no carnaval também não se joga. Então mas vocês podem me ligar para marcar para depois do carnaval, tá bom? Então eu aguardo vocês, fiquem com Deus, que Oxalá dê toda a paz para vocês nessa semana. O meu beijo, o meu saravá e até semana que vem, depois do carnaval, a gente vai estar junto de novo, tá bom? Saravá e que Iemanjá proteja vocês em todos os lugares.